Hoje eu vou fazer o que tantas famílias fazem para ler os discursos de Bar Mitzvah. Está tudo no celular. Então não é jogando joguinho, é só lendo as anotações. Não é vendo o futebol, mesmo porque meu time já jogou ontem. Então, quem se importa com o futebol depois que o seu time jogou? Especialmente sendo o time que é. Que importância tem, né? Sinat Hinam. Isso chama Kinaa. Isso chama Kinaa im Zelo Hinam. Eles têm milhões de motivos para ter ciúmes. Os São Paulinos têm milhões de motivos para ser ciumentos dos corintianos. Vamos explicar. Sinat Hinam, temos que explicar muitas coisas depois de tudo que fizemos. O Rabino Rogério torce para um time pequeno, um timinho. E eu, como o Dr. Rothenberg, torcemos para São Paulo. Então, quando ele não quer jamais saber de futebol, entendemos todos por quê. Se você torce para um time pequeno como esse, que nem é nomeável, acontece o que acontece. E então, a Rabina Tachi, com muito bom critério, disse isto que estão começando a fazer vocês dois, porque já nos escutou muitas vezes, se chama Sinat Hinam, o ódio gratuito pelo qual se destruiu o templo. E nós dois estamos dizendo que não é gratuito, é com razão esta disputa. E ele está dizendo que temos razões para invejar a Corinthians. Isso não é ódio, é inveja. Tá bom. Bom, brincadeiras à parte. Sí, falta dizer que não entro na disputa porque Boca Juniors... É pior ainda. Muito pior. Fica Corinthians e São Paulo não falam mais. Bom, vamos aproveitar, abrir oficialmente, dar as boas-vindas a quem está aqui, dar as boas-vindas para quem está acompanhando de casa, boas-vindas especiais para você, Fernando. A ideia é que seja uma conversa entre nós quatro sobre o discurso do ódio e essa cultura agressiva, essa cultura de violência na qual a gente tem vivido, e pensar um pouco o que a sua experiência tem indicado, um pouco o que a tradição judaica pode nos ajudar a pensar, e principalmente como a gente pode pensar em como sair dela, certo? Que soluções individuais e comunitárias e sociais a gente pode pensar para superar esse momento difícil que a gente está vivendo. Então, eu queria começar te dando a palavra, para você fazer um pouco das tuas... Estou vendo que você trouxe já, como bom advogado preparado que é. Não no celular, mas no papel ainda, old style. Bom, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, vendo vários amigos aqui presentes com os rabinos. Acho que primeiro uma reflexão sobre o próprio Tisha B'Av, né? Quer dizer, na linha do que o Ruben estava falando no final da Tefilá também, se a gente tem motivos para lembrar de coisas tristes, acho que a gente também tem motivos para nos alegrarmos e para comemorar as conquistas também. Acho que antes de 48, a comemoração de Tisha B'Av tinha um sentido, quando já existe o Estado de Israel, quando Jerusalém Beyadeinu, como disseram os comandantes militares na guerra de 67, o Harabait Beyadeinu, é uma outra coisa. Então, é claro que o povo judeu se forma na memória, a memória é parte constitutiva da nossa experiência, mas acho que boa parte da sabedoria também está em não nos deixarmos ficar presos na memória, na lamentação, no que nós perdemos, mas também celebrar como saímos disso, como o judaísmo também foi reconstruído sem o templo, que nos permitiu chegar até aqui. Não ficamos atrapados, né? como se diz em espanhol, nessa lembrança ruim, negativa, mas, enfim, refizemos a experiência com o judaísmo rabínico, com as sinagogas, com as yeshivot, e estamos aí. Então, acho que tem vitórias também, talvez não hoje, mas que a gente deve se lembrar. Me chama a atenção, primeiro, Rogério, a questão do... Sempre se fala, quando se fala do ódio, o ódio gratuito. Ele vem sempre com essa adjetivação.
Então, a primeira pergunta, na verdade, que eu estou trazendo, não tenho uma resposta ainda, será que um ódio não gratuito seria aceito? Né? É só o ódio gratuito que é o problema? Foi isso que levou à destruição dos templos? Se ele tivesse motivado, seria legítimo odiar? Não apenas a briga entre os dois de quem, como você falou na prédica, de quem foi convidado, de quem não foi convidado, que deveria, não deveria, mas uma coisa maior, e já vamos chegar nisso, pelas fontes me parece que não. Né? Quer dizer, o ódio é algo que tem um mal em si, gratuito ou não gratuito. Então, você vai no Levítico, em Vaikra, ele fala em 19 e 17, não terás no coração ódio pelo teu irmão. Ódio. Não é gratuito. O ódio pelo teu irmão já é algo negativo. Depois, no Talmud, também em Avot, você vai, o ódio no coração ao semelhante coloca o ser humano fora do mundo. Quer dizer, é algo que nos retira do convívio humano, que é onde nós devemos estar, é onde a vida se realiza, onde a vida acontece. Não existe o judaísmo individual. Nós estamos sempre ou no minyan, em comunidade. Então, esse ódio que te tira do mundo, que não te permite conviver com semelhantes, por si só já é algo negativo também. Então, essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, qual seria o oposto disso? Então, em contraposição ao ódio gratuito, será que a gente deveria buscar um amor gratuito? Um amor sem incondicionado? E um pouco da discussão sobre Hillel e o que ele dizia, e depois como isso foi reinterpretado, eu acho que é demais você exigir que você tenha um amor gratuito ou incondicionado. Não é uma dimensão humana. Né? Nós temos que saber também as nossas limitações. Se a gente não deve fazer algumas coisas, a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Então, talvez o amar o próximo como a ti mesmo seja algo excessivo, algo que demanda uma condição sobre-humana. Então, eu acho que nós somos mais modestos. A gente diz, olha, não faça ao outro aquilo que você não quer que façam a você. Isso é algo que dá para fazer. É de bom tamanho. Não é pouco, né? Não é pouco, mas também não é demais. Quer dizer, acho que tem uma escala humana que nos coloca, vamos dizer, dentro dessa convivência com nossos pares, que observa os nossos limites e até onde a gente pode ir. Passando para a questão, então, da tua pergunta, já nos tempos mais contemporâneos. Em que medida o racismo, a discriminação e o antissemitismo não são também uma espécie de ódio gratuito? Quando você odeia alguém não pelo aquilo que ele é, não por aquilo que ele faz, não pela sua conduta, não pelos seus atos, mas pelo que ele é, porque ele nasceu de um determinado jeito, porque ele pertence a um determinado grupo social e por isso ele já está caracterizado de alguma maneira e ele merece a reprovação, ele merece, por essa visão, a discriminação e o preconceito. Eu acho que sim, é uma espécie de ódio gratuito, de uma maneira, então, não individual dos dois sujeitos da festa, mas que você dirige contra todo um grupo social, contra toda uma coletividade. Então, vamos começar por aí. Obrigado, Fernando. Eu queria só fazer alguns comentários sobre o que você disse e aí passar para os meus colegas. Esse ano, Tisha B'Av tem uma certa curiosidade, porque Tisha B'Av, a data de 9 de Av no calendário foi, na verdade, ontem. Mas como o 9 de Av nesse ano cai no Shabat, o jejum e as práticas de luto são postergadas. Então, hoje é o dia 10 de Av.
E o curioso é que tem alguns autores que dizem que da mesma forma que o 9 de Av deve ser uma data de luto, pelo trauma que o nosso povo passou ao longo da história, o 10 de Av devia ser uma data de festa, exatamente pela recriação desse judaísmo rabínico que você estava colocando que tem que comemorar. Então, hoje tem um pouco uma mistura, porque hoje é a data do jejum, mas também é 10 de Av, né? um pouco agridoce. E você ficou falando do ódio gratuito, e o ódio gratuito é a expressão que o Talmud traz para explicar Sinat Hinam, é a expressão que o Talmud traz para explicar a destruição do segundo templo. Eu fiquei pensando que gramaticalmente Sinat Hinam é uma expressão errada. Sinat Hinam quer dizer o ódio do gratuito. Né? Se a gente fosse falar uma casa gratuita, nós diríamos Beit Hinam, não Beit Hinam. Mas Sinat Hinam tem smichut de um jeito, tem uma tecnicalidade aqui da gramática, mas Sinat Hinam devia ser Sinat Hinam, não Sinat Hinam. Mas no Talmud está Sinat Hinam, então não é que a gente fala, a gente repete a expressão como está no Talmud, e acho que deve levar a gente a pensar exatamente, eu concordo com você, ódio é ódio é ódio. Né? O ódio justificado não é menos odioso do que o ódio injustificado. Né? Queria perguntar se o Rabino Rubens, se a Rabina Tati tem perguntas ou comentários que gostariam de fazer para a gente ter essa bola aqui da conversa rolando. Pode ser. Não sei se você quiser começar, senão eu, já que temos um especialista em direito internacional, e em discriminações, e perseguições, e marginalizações, eu me pergunto, e que vivemos esse momento tão polarizado, e é justamente a polarização que às vezes dá a sensação de legitimar algumas violências e alguns ódios, de todos os lados. Não precisamos de muito trabalho para lembrar, inclusive, notas teoricamente civilizadas, em jornais que geram ódio, de um lado e de outro, sejam escritos no YouTube ou nas redes sociais ou onde for. Então, o que me pergunto te pergunto, Fernando, quais são, primeiro, se você pode dar algumas referências do que acontece em geral em diversos lugares, não somente no Brasil também, mas em diversos lugares, com esse desafio da polarização que leva rapidamente a um ódio, que leva rapidamente a uma violência que parece legitimada, parece legítima. Não, claro, não pode matá-lo, mas, escuta, na verdade, eu li uma nota há pouco tempo num jornal que dizia: é possível desejar a morte de seu rival político? Se você acha que esse rival político, não quero dar nomes, se você acha que esse rival político está fazendo absolutamente tudo errado, e a forma como ele está conduzindo tudo, ou como esse partido conduz tudo, ou como essas pessoas pensam, é tão ruim que é destrutivo e poderia nos matar a todos. Então, sim, eu devo desejar. Então, a pergunta é, e isso vemos por todo lado, ao longo da história, e estamos vendo agora, vira e mexe. Claro que isso já foi dito dos judeus, claro que é dito isso entre a direita e a esquerda, inclusive em Israel. Yitzhak Rabin foi assassinado por uma pessoa que entendeu muito mal, no nosso critério, alguns textos que diziam que uma pessoa que entrega os judeus devia ser morta. E para ele, Rabin estava entregando os judeus indiretamente, então podia matá-lo. A pergunta é, existe, porque aí obviamente a lei vai dizer, não, são os direitos da pessoa de dizer o que pensa, e ele não está levando ninguém a nenhum lugar, mas está legitimando o ódio. Então a pergunta é, um pouco, qual é a situação disso, os fatos e qual é a legislação, como é possível evitar esse pronunciamento livre que legitima o ódio, que está do lado da violência. Então, foi justamente essa questão que nos levou, quando a gente estava na Conib, a encomendar uma pesquisa
juntamente com a Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, de buscar a conceituação jurídica do discurso de ódio. Se você for procurar na lei, não existe, na lei brasileira. Não existe uma coisa disso, ó, discurso de ódio é isso e isto não é. Não existe. Né? Então, o que a gente fez? Pedimos para os professores da GV que trabalham com temas ligados à liberdade de expressão, à manifestação do pensamento, se debruçar sobre esse assunto, fizemos várias discussões e chegamos a uma matriz de variáveis, que está no livro, está disponível para todo mundo nesse guia, e depois a gente fez um livro com artigos, eu sou um dos autores de um dos capítulos sobre essas questões que você colocou e outras, e é uma conversa comprida, mas, basicamente, você precisa levar em conta, para conceituar, definir quando uma manifestação é um discurso de ódio, as circunstâncias concretas do caso onde o discurso se manifesta. Então, você tem, na teoria da linguagem, e tem que entrar um pouco nisso, 3 ordens de organização do pensamento e da comunicação: a sintática, a semântica e a pragmática. Na sintática, você estava falando sobre como as palavras se encaixam, você coloca uma palavra depois da outra, o sujeito antes do verbo, o adjetivo depois do substantivo, enfim, todas as regras de gramática que nós aprendemos. Na semântica, a gente trata do sentido que os signos têm. Então, o que significa o ódio? Essa é a questão que a gente está discutindo. A terceira dimensão é a dimensão pragmática, ou seja, a relação do sentido que as palavras podem ter em função da circunstância onde ela é pronunciada. Então, é diferente você falar alguma coisa entre 2 pessoas que se odeiam ou que estão discutindo a questão do convite, ou hoje você ter o alto-falante e o microfone das redes sociais. Então, é claro que a velocidade é outra, a propagação é outra, e, segundo os autores da pesquisa, chegamos à conclusão de que você precisa levar em conta o orador, quem é a pessoa que fala isso, quem diz que se eu posso desejar ou não a morte do seu rival. Ele é alguém que tem preponderância, ele é alguém que tem um papel na sociedade que permite vê-lo a partir de uma posição de poder. E, do outro lado, quem é o alvo do discurso de ódio? Então, aí, para a caracterização de um discurso como um discurso odioso, precisa se tratar de um indivíduo ou alguém que faça parte de uma minoria vulnerável. Então, não é qualquer um. Então, você vê hoje nos jornais, na disputa política, um dos candidatos dizendo, olha, eu estou sendo alvo de discurso de ódio. Entrou com um processo sobre isso. De acordo com esse estudo que nós fizemos, não é o caso. Não é. Porque ele não faz parte de uma minoria vulnerável. Então, um judeu é, um negro é, um LGBT é. Isso para concretizar as questões. Agora, como você lida com isso? Então, para todos nós, quer dizer, brasileiros ou argentinos, enfim, latino-americanos, levando em conta, então, o contexto regional, nós passamos por períodos onde a liberdade de expressão foi suprimida de maneira muito forte. Tinha censura, você não podia falar o que você queria, tinha que pensar, tinha censura no jornal, não publicava a música, as notícias, enfim, todos já passamos por isso, e desde que isso foi recuperada, a liberdade de expressão de maneira ampla, qualquer movimento no sentido de restringi-la em nome de alguma coisa já é visto de maneira negativa. Então, você precisa ultrapassar essa barreira para falar assim, olha, isso aqui não pode. Eu dei uma entrevista para o UOL essa semana, não sei se todos acompanharam o incidente que aconteceu na Biblioteca Municipal, aqui em Mário de Andrade. Tinha uma pessoa com o Mein Kampf na mesa e passou a agredir negros que passavam por lá a partir... Claro, a ligação está evidente entre uma coisa e outra. Aí o jornalista perguntava assim, esse livro pode circular? Boa pergunta. Legalmente, em São Paulo, pode.
Mas segundo a lei que você falou, não. Porque chama a perseguição. Pois é, então, de um grupo para isso se tornar, veja, é um conceito, não é uma lei, essa é uma pesquisa que nós fizemos com a GV, não se tornou lei ainda. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, um juiz deu uma liminar, o Mário acompanhou isso naquela época, e no Rio não pode vender esse livro. Em São Paulo, não conseguimos essa mesma liminar e aqui pode. Então, eu dei o exemplo para o jornalista do que aconteceu na Alemanha. Acho que eles têm alguma experiência nesse assunto, as consequências que isso pode ter. Então, o Estado da Bavária é o detentor dos direitos autorais sobre essa obra. E, durante muito tempo, foi proibido. De uns anos para cá, eles, para atender um interesse acadêmico, de pesquisa, histórico, eles falam assim, ok, vamos publicar, mas com contextualização, com explicação do que isso significa, das consequências que isso teve e com circulação limitada. Então, você tem uma maneira aí de lidar com isso. Outras maneiras, na questão do debate sobre as redes sociais, e aí é uma conversa também longa, hoje em dia, grande parte dos estudiosos do tema tem preferido como uma solução para a questão de discurso de ódio e de fake news que andam juntas, um sistema que combine a autorregulação com a regulação pública. O que significa isso? Se você tem um perfil no Twitter, você está sujeito às regras de moderação daquela empresa. É uma empresa privada, ela pode dizer quem publica, quem não publica, o que publica, pode te mandar avisos, falar, olha, isso daqui não está bom, nós vamos remover, ou eu vou sinalizar a tua mensagem com... Na época da Covid, isso foi muito comum, com informações, vamos dizer, de fontes confiáveis sobre, de fato, que remédio funciona, se vacina funciona, etc. E nas eleições, agora, você tem várias, com essa questão de colocar em dúvida a legitimidade das urnas eletrônicas, você direcionar a publicação para um site, por exemplo, do Tribunal Superior Eleitoral. Então, são maneiras de você lidar, não é só remoção, você fala, não quero que isso circule. Às vezes, ele circula, mas ele circula acompanhado de outros conteúdos. Nas questões que envolvem o antissemitismo, por exemplo, a Unesco fez uma parceria com o Congresso Judaico Mundial. Então, nas questões de negação e de distorção do nazismo, os posts que aparecem sobre esse tema são marcados em algumas redes sociais, direcionando-os para um site que chama aboutholocaust.org, com informações mais confiáveis. Então, a resposta a essa questão são várias. Você pode não fazer nada, como é o caso nos Estados Unidos. Você tem a primeira emenda, na primeira emenda, de acordo com a primeira emenda da Constituição, qualquer manifestação é livre. Você pode sair em Charlottesville com bandeiras nazistas, com suástica, você não está infringindo lei nenhuma. A não ser, e aí é a jurisprudência da Suprema Corte, que haja um clear and present danger, que haja um perigo imediato, que aquela pessoa vai se tornar, aquele ato vai se transformar numa ação violenta e machucar ou matar alguém. Então, mas tem que demonstrar isso. Não é simples, né? Mas na Alemanha, outros países da Europa, um projeto que tem de fake news na Câmara, que a gente participou dos debates, que o deputado Orlando Silva é o relator, procura essa autorregulação regulada, quer dizer, que combina as regras de moderação das redes com uma regulação pública, dizendo, olha, vocês são empresas de comunicação, queiram ou não, eles não se identificam como tal, portanto, vocês são responsáveis de alguma maneira. Não é possível controlar tudo que é postado, que são milhões, bilhões por hora, mas uma vez que você é notificado de que existe uma irregularidade e você não faz nada, aí sim, você pode estar sujeito a penalidades. Fernando, estava
pensando em algumas coisas que você falou no começo e agora. Escutei uma palestra, uma conversa entre Hannah Schwartz e o professor Moshe Arbertal, da Universidade Hebraica de Jerusalém, falando agora sobre a situação e o discurso de ódio em Israel. Entonces voy a llamar a mi identidad israelense, voy a dejar a Argentina afuera después de morar 20 años en Israel. Tisha B'Av, por miles de, por lo menos 2000 años, fue conmemorado en distancia de tiempo y en distancia de espacio a lo que aconteció en Jerusalén, por las diásporas y por Israel no haber sido criada hasta 1948. E essa distância em nossas fontes, em nossos textos, na forma em que comemoramos Tisha B'Av, faz romanticismo também daquilo que aconteceu, como uma chamada a nosso povo a estar alerta e ter uma ideia do que o ódio pode fazer. E vocês todos estavam concordando também com, após da existência do Estado de Israel, temos o que celebrar, mas também temos povo que mora perto de onde o Beit HaMikdash estava, onde o templo estava, com desejos de voltar a uma hegemonia rabínica, sacerdótica ou de controle sobre esse espaço. E uma sociedade que de perto tem também monte de desafios que têm a ver com a violência. E me perguntava se a visão diaspórica de Tisha B'Av é diferente que a visão israelense de Tisha B'Av, quais são os desafios em Tisha B'Av hoje em Israel. Se tem a ver com conflitos religiosos judaicos, se tem a ver com Nashot HaKotel, se tem a ver com o pluralismo judaico dentro de Israel, ou se tem a ver com política de direita ou esquerda como em qualquer outro espaço. Então, pensava, e você falou disso, uma conversa de ódio entre duas pessoas é diferente que uma conversa de ódio que tem espaço mais aberto e outra chegada. O interessante, estava pensando, colegas também, Karov, de estar perto, tem a mesma raiz que sacrifício, que Korban. A ideia de estar perto e também de sacrificar. Eu queria perguntar para você se o ódio daquele que está perto tem outra influência que o ódio daquele que está longe de nós. Se há alguma definição também de espaços que permitem outras classificações de ódio. Eu não sou especialista na situação israelense, eu sou um interessado, leio bastante, participo de algumas discussões, mas não saberia dizer até onde a coisa pode chegar lá. O que a gente vê, de fato, e acho que de vários lados, né? Eu lembro que uma das missões que eu tive em Israel com o AJC, com o PI, o American Jewish Committee organiza missões de formadores de opinião para Israel, e a partir do acordo que foi firmado entre a CONIB e o AJC, passamos também a levar formadores de opinião brasileiros, políticos, juízes, jornalistas, e justamente a explicação de uma moradera que estava com a gente em Jerusalém, explicou o que aconteceu logo na sequência do final da Guerra dos 6 Dias, quer dizer, que Israel toma ou recupera Jerusalém Oriental, unifica a cidade. Nós passamos em cima da linha verde e ela foi explicando num mapa, e a primeira pergunta que ela fez para as pessoas assim: você sabe por que essa linha se chama linha verde? Aí, não, né? Ela falou assim, era a cor da caneta, né? que desenhou a fronteira, enfim, a divisa em 48, e que isso, enfim, que o Moshe Dayan participou das negociações, e ela falou assim, não é uma linha santa, não é uma linha sagrada, né? Ele falou que o Moshe Dayan podia ser muita coisa, mas santo ele não era, definitivamente. Só tinha uma caneta verde esse dia. Tinha uma caneta verde,
E então, qual foi o acordo na sequência? Foi restaurar ao Waqf, a autoridade jordaniana, o controle sobre a região da Esplanada das Mesquitas ou do Harabait, e a convivência, nós sabemos que é algo complexo. Acho que há um exagero de como os jordanianos e o mundo árabe vê a presença judaica no Monte do Templo, quer dizer, qualquer pessoa que passe lá. E eu me lembro assim, quando eu fui a primeira vez para Israel, em 1980, num programa da Universidade Hebraica, enfim, fazia o quê? 13 anos, então, da unificação, você podia entrar livremente e passear, e entrar na mesquita, em Al-Aqsa, entrar no Domo da Rocha, não era um assunto. O tema se politizou, acho que pela questão palestina, e virou. Você lê nos jornais em inglês, toda vez eles usam a palavra storm, né? Então, a presença de um judeu no Monte do Templo significa um storm, uma coisa, e que é um exagero. Eu acho que é uma manipulação, uma politização exagerada do tema. Agora, do ponto de vista, vamos dizer, político e não religioso, acho que sim. Acho que você vê lá elementos de ódio bastante fortes e a gente sabe que religião com política não necessariamente é a melhor combinação. Não acho que Israel será um Estado laico, não vejo isso no horizonte, nem faz muito sentido, mas isso permite um tipo de discurso que diz o seguinte: eu sou um herdeiro legítimo ou um judeu legítimo e você não é. Eu sei o que é o correto, eu sou o dono desse pedaço e todo mundo que pensa diferente ou tem rituais diferentes não pertence aqui. Então, você vê toda essa discussão do espaço igualitário também, o que já causou. Eu acho que é muito fácil, por qualquer razão, a coisa, enfim, está cheio de faíscas no caminho que pode fazer o assunto incendiar. Então, acho que cabe aos moderados dos vários partidos e linhas religiosas buscar compromissos que permitam às várias correntes, seja políticas, seja religiosas, se expressar de uma maneira que Israel seja, de fato, a casa de todos. Puxar um pouco a conversa numa outra direção, mas começar com uma historinha que vai um pouco na linha do comentário que a Rabina Tati estava fazendo. Quando a gente planejou essa conversa, a gente estava falando com o Rabino Ruben, falou, não, lindo falar de discurso de ódio, tem tudo a ver com o Sinat Hinam, mas a gente precisa se preocupar, falar especificamente de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, sobre o dia de Tisha B'Av. E só então eu me dei conta, né, tem várias formas a gente dividir o mundo judaico, né? Pensar nos liberais, os ortodoxos, dentro os Ashkenazim, os Sefaradim, dentro dos liberais, os reformistas e os conservadores, mas tem também o lugar onde os rabinos se formaram, que não tem menos impacto do que todas essas histórias. E eu me dei conta de que para os meus colegas Ruben Tati, que estudaram em Israel, Tisha B'Av é sobre a destruição de Jerusalém. Eu estudei nos Estados Unidos e Tisha B'Av não é mais sobre a destruição de Jerusalém do que Shavuot é sobre a ceifa do trigo. Shavuot passou a ser Hag Matan Torah, e na diáspora, Shavuot, o forte de Shavuot é Hag Matan Torah. Pelo menos nos lugares onde eu estudei, Tisha B'Av é forte sobre a cultura do ódio, muito mais do que sobre a destruição do templo. Então, a parte litúrgica que fala de Jerusalém, da destruição do templo, mas do ponto de vista dos valores que a festa representa, ou que a data, não a festa, que a data representa, está muito mais relacionado à criação do ódio gratuito, seja lá o que isso quer dizer, do que a destruição, aquele dia específico. Então, quero levar um pouco de volta para o texto do Kamsa e Bar Kamsa, e na leitura rabínica daquele episódio, tem uma crítica clara à própria liderança rabínica e ao papel que a liderança rabínica tem em não suprimir a cultura do ódio que estava se desenvolvendo. Se a gente olha para o contexto brasileiro,
A eleição de 2010 era provavelmente muito mais agressiva do que todas as anteriores. A 2014 superou a de 2010 em agressividade. A de 2018 ainda mais que a de 2014. E agora de 2022 a gente tem medo do que vem por aí. A gente já tem nessas últimas semanas visto episódios terríveis, né, de coisas jogadas de drone em cima de comício, bombas em comícios, assassinatos em festa de aniversário com temas políticos. A minha pergunta para você, olhando para o contexto internacional e para essa tua vivência relacionada a antissemitismo, racismo, qual o papel das nossas lideranças que papel elas têm tido em incentivar essa cultura e que papel elas podem ter em colocar um pouco de panos quentes, conseguir suprimir essa violência, né? A gente tem mais 3 meses para as eleições, né? 3 meses? 2 meses? 2 meses. Que papel as lideranças podem ter em diminuir não comunitárias, lideranças políticas, se diz. Figuras em papel de liderança em geral, podem ser as lideranças políticas, podem ser também, dentro da comunidade judaica, as nossas próprias lideranças. Eu não sei se há um crescendo assim no ódio. Acho que a gente teve momentos assim mais quentes entre uma e outra eleição, mas não tem dúvida que essa vai ser o teste, não apenas em termos de agressividade e de ódio, mas em termos de manutenção das próprias instituições democráticas. Existe claramente um desafio por parte de um dos lados ao resultado que sairá das urnas e a aceitação desse resultado. Eu acho que isso é algo que chama atenção, é algo que a gente não viu nos últimos 30 e tantos anos, desde a promulgação da Constituição e a volta da democracia. E a reação que isso provocou, nessa última semana, nós vimos vários episódios e vários tipos de manifestos ou cartas de instituições ou de pessoas ou de atos que vão ser realizados que estão mostrando uma reação do tipo assim, olha, aí não, né? Aí, yesh gevul, há um limite, daqui não vai passar. Então, deixa eu fazer uma junção com a minha função atual, no sentido de que acho que não é por acaso que instituições como a OEA, como a União Europeia, como a Organização Europeia de Segurança e Cooperação, governos dos Estados Unidos, do Canadá, da Holanda, enfim, a gente pode nomear, hoje em dia está mais de uma dezena, estão preocupados com a questão do antissemitismo. Ou seja, não é um assunto que possa ficar exclusivamente a cargo das comunidades judaicas enfrentar e combater. Por quê? Porque aprendemos, e aí estamos de novo falando da questão da memória, das experiências pelas quais passamos, que o antissemitismo pode ser uma ameaça não apenas à comunidade judaica, mas à própria sociedade, à própria ordem democrática, aos próprios direitos humanos. Então, estive na Argentina agora, no ato da AMIA, né, estamos aí há 32 anos, 92 e 94. 92 embaixada, 94 a coisa. Então, 28 anos sem esclarecimento, sem punição. A pessoa que parecia que ia dar um caminho para isso, no dia que ele vai falar no Congresso, aparece morto em casa. Ou seja, isso não é um problema dos judeus. Esse é um problema da sociedade argentina, tá claro, né? Não precisa muito. E isso se vê em outros lugares também, porque o que começa conosco não acaba conosco. Né? Eu não gosto do exemplo do canário da mina, né? Que se fala, os judeus são os canários da mina, que percebe antes que tem alguma coisa errada, porque o canário morre no fim, né? Ele é a primeira vítima do assunto, mas eu acho que existe uma percepção de que é uma ameaça maior, e então cabe, vamos dizer, a liderança comunitária, que não está alijada do processo de maneira nenhuma, mas que passa a ter novos aliados nessa questão, enfrentá-la como uma ameaça
que ela é uma ameaça à ordem democrática. Então, acho que as coisas se juntam e é importante manifestar a oposição a esse tipo de comportamento, porque também em sociedades democráticas, se não for por amor ao argumento, que as minorias podem prosperar. Em situações de autoritarismo e de ditadura é onde nós sofremos e não temos caminho para expressar a nossa insatisfação e buscar uma vida melhor e mais próspera. Guardando as devidas proporções, existe, e pegando o gancho desta última parte da conversa, existe também ódio dentro da própria comunidade. Não sei se chega à violência aberta, mas existe, claramente existe, e as discriminações também, para com não-judeus e entre judeus, de linhas diferentes. Você, Fernando, na sua função múltipla de uma pessoa inserida no direito brasileiro, na luta contra a discriminação e a apologia do ódio, do racismo e demais, e como presidente da CONIB, teve experiências múltiplas no Brasil, entre as comunidades e fora também, né? Várias vezes já citou a Argentina. Eu queria te perguntar, dos dois lados. Por um lado, essa questão de que os judeus deveríamos... essa questão de que o antissemitismo também atenta contra os direitos humanos na sociedade. Em que medida nós, os judeus, porque nós temos que nos preocupar por o que nós podemos fazer. Em que medida, por exemplo, o ato em memória das vítimas do Holocausto, aqui no Brasil é feito 99% pelos próprios judeus. Quando conseguimos nos organizar bem, então temos uma gestão mais ou menos boa e conseguimos trazer mais pessoas, políticos e cônsules que venham. Você esteve muito perto de tudo isso muitas vezes. Mas eu sei que existem iniciativas em todo lado, dizendo que isso deveria ser um ato da sociedade, na qual nós somos os convidados. Somos mais um a falar, a dar o discurso principal, talvez. Mas não somos nós os que estamos o tempo todo lembrando às pessoas o que aconteceu. Então, a primeira pergunta, nesse sentido, é o que você acha desse tipo de estratégia e se isso está funcionando em outros lugares ou não. E do ponto de vista interno, se existe perigo de que os próprios judeus também, porque a história de Jabé fala disso também, né? São judeus que brigam entre eles e acabam chamando o romano para que ataque e afinal tudo se perde. Então, em que medida existe também esse tipo de discriminação e de ódio que pode levar a conceitos e a consequências muito difíceis, e se existem formas de evitar isso, do ponto de vista institucional, educativo, talvez cabe a nós, os rabinos, mas do ponto de vista institucional e das leis. Olha, em relação à data, o 27 de janeiro, ele começa, então, como uma data da ONU, né? Quer dizer, não é uma data judaica, é uma data em que países, e o Brasil, inclusive, foi um dos sponsors da iniciativa, e ela fala, não é só lembrar, não é só cerimônia, mas tem que educar, tem que transmitir o que aconteceu, e acho que várias ações que se concretizaram foram a partir dessa iniciativa. Então, a gente tem no Brasil, e isso está no mandato da OEA também, na Base Nacional Comum Curricular, o ensino obrigatório para os alunos do 9º ano, em todo o Brasil, o ensino do Holocausto e a perseguição aos judeus. Quer dizer, essa é alguma coisa concreta, já não está mais, vamos dizer, nas mãos da comunidade judaica. Agora, cabe ao governo implementar. Claro que isso precisou de uma ação política para que acontecesse, e ela continua. Quer dizer, não existe caminho fácil, as coisas não andam por si sós. Você, depois disso, você coloca na base comum curricular. E aí, quem vai dar essa aula? Quem são os professores? Eles conhecem o tema? Eles estão capacitados para fazer isso? Então, o que a gente fez? Mandamos para uma professora, mais de uma, para treinar
no Yad Vashem para se capacitar, para fazer um mestrado na Universidade de Haifa. Hoje essa pessoa está na Secretaria de Educação aqui em São Paulo, treinando professores. Fizemos jornada com 1.200 professores de escolas públicas no Ceará para, enfim, que eles se sintam empoderados e capacitados a transmitir esse conhecimento. Sozinhas as coisas não andam. Então, cabe a gente ter um papel impulsionador. Infelizmente, a vida é dura e a gente tem que fazer isso. Agora, de outro lado, lembro que você falou dos cônsules, dos líderes religiosos que vêm, dos políticos, e vêm também pessoas de outras religiões, e a gente procura emprestar ao ato um simbolismo também de trazer temas. No dia 27, eu lembro que a gente fez em Brasília uma vez, aquela menina se chamava Kailane, não sei se você se lembra, ela saía de um culto de uma religião afro-brasileira, vestida de branco, foi atacada a pedradas na saída. Então, a gente trouxe a menina, fizemos uma homenagem a ela, porque não é diferente. Enfim, o que ataca a sinagoga em Colville, ou perto de Fort Worth, não é diferente do que sai filmando na Nova Zelândia e ataca a mesquita. O ódio dele é o mesmo, não é o judeu ou o muçulmano, é a ideia que ele tem de judeu, é a ideia que ele tem de muçulmano. Quer dizer, para concretizar, voltar para o começo da conversa, para ver que não é algo real, não é o Rogério que eu odeio, mas a ideia que eu tenho dos Rogérios, o sujeito chega em Colville, é um inglês islâmico de origem paquistanesa, compra uma arma, como se compra no Texas, em Dallas, livremente, entra na sinagoga, sequestra o rabino e as pessoas que estão lá no final do serviço, e exige falar com a rabina da Central Synagogue, a Angela Bushdown, porque ele acha que ela é a rabina-chefe dos Estados Unidos, e que, sequestrando os judeus e falando com a rabina-chefe, ele vai conseguir libertar uma terrorista da Al-Qaeda que está presa em Fort Worth. Quer dizer, é um delírio, mas é isso que passa quando uma pessoa odeia. Ele odeia tanto os judeus que, ao mesmo tempo, existe, vamos dizer, psicanaliticamente, aí você pode interpretar melhor, uma admiração interna, falar, olha como eles são poderosos, olha o que eles podem fazer, podem libertar essa pessoa. O outro atacou a sinagoga em Pittsburgh porque, supostamente, os judeus estavam ajudando os refugiados a chegar nos Estados Unidos através do Hayas e, com isso, favorecer o Great Replacement, que é substituir a população branca americana por pessoas do terceiro mundo. Enfim, então, tentando responder à pergunta, o que a gente faz no Brasil no dia 27, poucos países do mundo fazem. Israel não tem desse jeito, nos Estados Unidos não tem desse jeito. Então, a gente precisa fazer, mas a gente convoca, a gente traz, vira notícia na imprensa, e acho que é até um exemplo para o resto do mundo ou para outras comunidades. Quer dizer, acho que o papel, então, dos líderes tem que ser de impulsionar essas questões, se colocar de maneira bastante clara quando você tem questões limites, de que lado você está, porque existem essas situações, e defender os nossos valores, porque é isso que nos mantém desde então, quer dizer, sem templo, mas com valores e com... Mas em algum lugar existe, só para terminar essa parte, em algum lugar existe uma forma diferente de celebrar, na qual os judeus são somente convidados e a sociedade civil se organiza? Não conheço. Não. Pode ser uma ignorância minha, mas assim, nunca vi. Quer dizer, coisas assim, eventualmente pontuais, uma sessão, uma assembleia. Se os judeus não fizerem, não acontece nada. Schwer zu sein, Naid. Zero schwer. O Rabino Ruben falou antes, durante nossa reza, dos trechos que acrescentamos na reza em Tisha B'Av. E um deles fala assim: antes mesmo de clamarmos por ti, responde-nos, conforme as palavras escritas, antes que eles peçam, eu já lhes responderei.
eles ainda estão falando, eu já os ouvi. E fiquei pensando nisso por o chamado, né, de Rubem a tefilá que acrescentamos neste dia. Eu trabalho muito com a juventude da CIP e com os jovens adultos. E minha sensação é que a juventude está muito mais presente em ouvir a dor de outros grupos. Ou grupos que pertencem dentro de nossa comunidade e têm menos vozes, ou vozes da sociedade brasileira em geral. E sempre fico nesse ponto, né? Se ensinamos somente Sinat Hinam, se isso se converte em valor universal e nossos jovens se identificam menos com nossas raízes, ou se é parte da transformação. Você falou da criatividade dos rabinos de viver sem templo. E minha pergunta tem a ver um pouco com o futuro. Em um mundo polarizado, com discurso de ódio, quais são as ferramentas que instituições grandes, pensando no futuro destas sociedades, pensam para os mais jovens? Eu acho que há uma parte que tem a ver com a conversa entre nós, rabinos, e acho que há uma parte que tem a ver, espero que alguém esteja pensando in the big picture, e dizer hacia onde isto nos leva e qual é a conversa intergeracional. Acho que hasta ageism, né, começou agora a ser ageism, não sei como se diz. Etarismo. Etarismo. Há uma parte muito violenta de vocês já não sabem o que é o mundo de hoje, né? Então, acho assim, a questão do conflito de gerações não é novidade. Acho que nós com os nossos pais com os pais dele também chegaram um momento e falaram, olha, tudo que você está fazendo não. Só que agora é bisavô, avô, pai, mãe, neto, bisneto. Agora, assim, os instrumentos são outros. Então, voltando para a questão das redes também, todo mundo tem voz, todo mundo tem um microfone. E esse discurso que você falou do etarismo, eu gostaria de tocar num ponto aqui que eu acho que é importante hoje em dia, que é a questão do identitarismo, né? Que eu acho que é um novo foco de atenção e que está indo para um caminho, a meu ver, negativo. Ou seja, as identidades, e a gente adora falar disso, que a gente valoriza a nossa identidade, isso é algo positivo, não deveria ser algo que exclui os outros. E o que a gente está vendo, isso é um fenômeno basicamente da sociedade norte-americana, é uma questão de cada um se isolar dentro da sua identidade, pode ser etária, pode ser de gênero, pode ser de raça, etc., e dizendo assim, olha, esse lugar de fala é meu e todo mundo que não compartilha dessa minha identidade não tem autorização para falar. Isso é muito ruim, porque no que nos afeta, na questão do antissemitismo, eu lembro uma conversa, o Mário vai lembrar na convenção da CONIB, na entrevista com a Barry Weiss, que é uma jornalista americana que está muito atenta a esse tipo de questão. Ela falou assim, olha, eu quero participar de todas as questões que envolvam minorias que se sintam discriminadas e ajudá-los nas coisas que eles precisam para superar essas restrições e essas limitações. Só que eu não vou aceitar que, para fazer parte desse clube, eu tenha que deixar a minha identidade judaica na entrada. Então, a gente viu na Marcha das Mulheres, por exemplo, mulheres que tinham uma bandeira no qual tinha uma Magen David, falaram assim, não, isso você não pode trazer. Ou se você é sionista, então você compactua com um determinado tipo de colonialismo e de perseguição e de apartheid, que você não pode estar na nossa luta. Então, a tal interseccionalidade está chegando, está levando a uma situação, e eu acho que aí os jovens têm que dialogar ou entre si ou com outras gerações de uma maneira
respeitosa e não de esse sistema que as redes permitem, né, que você agride de volta e toma e coisa, e não constrói uma solução de ilhas onde cada um fala só do seu e não existe um ponto de vista comum, um espaço da palavra e da ação, como dizia a Hannah Arendt, onde essas identidades possam conviver. Então, jovem ou velho, ou preto ou branco, ou mulher ou homem, ou outros gêneros, se cada um ficar no seu canto, vão acabar falando sozinho. Aí é muito ruim para todo mundo. Fernando, não tenho certeza se eu, tá ligado? Não tenho certeza se eu concordo com você. Eu acho que o problema existe, eu só não tenho certeza se eu concordo com qual é a origem dele, né? Eu acho que interseccionalidade é em alguma dimensão, é até um conceito judaico. Quando a tradição diz, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito, e, portanto, você tem que proteger o órfão, a viúva e o estrangeiro, o que a tradição está dizendo é você conheceu a dor da opressão. Então, se preocupe com a dor da opressão do outro, que de alguma forma é o que diz interseccionalidade, tá certo? As vítimas de todas as opressões se preocupam com as opressões em geral. E eu acho que identitarismo, de alguma forma, a comunidade judaica surfa nessa história, tá certo? A gente quer... Onde eu acho que é problemático, com certeza a história que você fala, de que pode ser na Marcha das Mulheres, na Parada Gay, tem vários exemplos de pessoas que apareceram com bandeiras que tinham a estrela de Davi, com o símbolo do arco-íris, né? A estrela de Davi desenhada com arco-íris, ou na Marcha das Mulheres, grupos que eram sionistas que foram barrados. Tem uma questão que é um certo estereótipo. Então, alguém que se identifica com uma determinada causa acaba adotando estratégias que não são menos preconceituosas do que as pessoas contra quem ela se opõe, e diz, não, se você tem uma estrela de Davi, quer dizer que... E aí completa a frase com conceitos que absolutamente eu tenho certeza que não eram as dimensões que as pessoas que estavam participando daquela marcha carregavam. Então, não tenho certeza se o identitarismo e a interseccionalidade são as raízes desse problema que você aponta, que eu concordo com você, é um problema sério. Queria fazer a nossa última... A gente está chegando no final da nossa conversa, às 18h30, a gente tem que começar VIT. E tem uma pergunta que eu recebi, que veio de quem está assistindo no YouTube, e não sei se quem está aqui tem papel disponível para fazer perguntas por escrito. Mas eu queria te perguntar se, das tuas vivências internacionais, se você tem conhecimento de algum caso em que o poder público, alguma iniciativa da sociedade, conseguiu desescalar o discurso do ódio. A gente tem falado que nessa eleição de 2022, a gente parece que vem numa ascendente. Se existem exemplos para os quais a gente pode olhar no sentido de desescalar, desacelerar esse processo de agressão. Olha, eu lembro que aconteceu na eleição americana, né, onde o Trump, enfim, teve várias posturas aí já tentando desacreditar o processo eleitoral, voltando ao tema anterior, e o Twitter, depois de algumas advertências, simplesmente desligou a conta dele e não voltou até hoje. Acho que a gente passou na pandemia, também teve vários episódios disso. Eu fui testemunha num processo, não sei se é um caso conhecido, um jornalista de Fortaleza, que ele tem 300 mil seguidores no YouTube, no Facebook, perdão, e ele publicou em abril de 2020, junho de 2020, um artigo dizendo assim: por que será que ninguém se contaminou com a Covid em Israel? Que já era uma mentira evidente. Ele falou, será que é porque os Rothschild e os Rockefeller, né, que nem judeus são, controlam os laboratórios, estão produzindo as vacinas, ou querem vender remédios, e lá isso não... Bom, enfim... Estão produzindo o vírus, talvez. Então, os judeus envenenavam os poços na Idade Média, agora produzem os vírus. Ou os chineses, né? Para falar de outras... Né? E dessa vez os indígenas se salvaram. E
então, enfim, entramos com processo contra ele, eu depus como testemunha e tal, e ele falou assim, não, mas eu me baseei na informação que eu tinha. Eu fui no Google, vi que não tinha casos em Israel. Eu falei, mas não é verdade, o senhor, né, passado tanto, porque as coisas demoram, né? E, enfim, ele foi absolvido. Né? Então, o judiciário não desescalou, não colaborou para esse tipo de coisa, porque ele falou, não, ele está expressando a opinião dele. Então, a gente espera que, com esse guia sobre o discurso de ódio, as pessoas que trabalham nas profissões jurídicas, né, juízes, promotores, policiais, quando tem um caso concreto, saibam identificar quando se trata de um caso sim ou não, e possam tomar as providências cabíveis. Porque não é só algo que dependa de lideranças, é algo que pode sim se transformar em questões jurídicas, e para isso você tem gente encarregada de fazer isso. Então, onde estão as grandes questões aqui onde o discurso de ódio, o antissemitismo se manifesta no Brasil? 80% dos casos acontecem no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Esse é um número. Né? E existe uma explicação para isso? Existem algumas. Tem uma presença maior de imigração alemã. Brasil, como Argentina, como Chile, foi um lugar de destino de criminosos de guerra, né? Depois da guerra. O Brasil, esse é um dado, enfim, interessante e preocupante. Fora do Reich, durante os anos 30 e 40, o maior partido nazista do mundo, fora do Reich, estava no Brasil, com 3 mil filiados, em 17 estados. Né? Bom, então, o que foi feito? Fizemos um convênio na Conib com o Ministério Público de Santa Catarina. Então, o Ministério Público, nessa linha, falou assim, olha, não dá só para a comunidade judaica cuidar de tudo, nos ajudem, né? Tomem iniciativas, organizem os atos, organizem os processos. E o promotor lá está tocando o assunto. A mesma coisa foi feito agora em nível federal, aqui em São Paulo. No sentido de falar assim, olha, é enorme fazer tudo isso. Né? Nos ajudem a tomar conta, a desescalar, nos ajudem a punir aqueles que fazem. E não tem só história triste, tem história, vamos dizer, não é feliz, mas com resultados concretos, como o pastor Tupirani, do Rio de Janeiro. Né, que é alguém que, evangélico, na sua igreja, ele clamou por um segundo holocausto, assim, repetidamente, e foi feito um processo, outro processo. Ele foi condenado a 18 anos. É uma pena, assim, inédita, não tenho nenhum registro de algo parecido. Ele não fez uma ação concreta, foi só a palavra, mas ele ameaçou e a juíza lá viu o caso concreto, está preso. Então, também uma maneira de desescalar é você punir condutas desviantes, condutas antissociais, criminosas, onde o ódio está absolutamente caracterizado e chama a violência. Bom, vou fazer as perguntas que a gente vem recebendo. A Paloma Marques perguntou pelo YouTube, Fernando, como você vê no futuro próximo, como você vê o futuro próximo em relação às alianças que o próximo presidente fará e se elas podem incentivar o antissemitismo, o apoio a Israel. Em particular, ela menciona um possível acordo com o Irã. Eu vou fazer todas as perguntas que a gente recebeu e você escolhe como responder. Para os rabinos, como os rabinos comparam o ódio moderno com o ódio bíblico e como o Fernando compara o ódio moderno com o ódio histórico. E um pedido para falar um pouco do mito da democracia racial no Brasil. Bom, eu não sei quem será o próximo presidente, então eu não sei o que ele vai fazer, o que tipo de acordo ele vai fazer. O que eu acho que cabe é sempre estar atento e buscar defender os nossos pontos de vista e os nossos valores. Alô? Oi, obrigado. Acho que fui eu mesmo. E os nossos interesses, independentemente de quem esteja no poder. Então, pode ser um, pode ser outro, pode ser uma terceira. Eu acho que a ação apartidária, vamos dizer, política das nossas instituições comunitárias
tem sido na linha de agir em defesa dos interesses da comunidade e evitar, por exemplo, acordo com o Irã, se é que isso está na agenda. Eu acho que o ódio é ódio, não sei, moderno ou antigo. O Aristóteles já falou sobre ódio, São Tomás de Aquino, que é, enfim, discípulo de Aristóteles, também se debruçou sobre isso, da maneira de você definir como você encara o outro, como você retira o outro como um sujeito igual ou merecedor de direitos ou de atenção. O que é diferente é que o ódio hoje encontra caminhos para sua difusão que antes ele não tinha. Então, o rádio, na década de 30, serviu para os nazistas propagarem as suas ideias com um alcance até então inédito. As redes hoje são esse território. Então, novos males, novos remédios, buscar a solução para enfrentar a difusão do ódio que, a meu ver, não é diferente do ódio antigo, com os remédios adequados para a situação atual. Quanto ao que nos perguntam os rabinos sobre o ódio bíblico e o ódio Moderno. eu fiquei pensando, uma boa pergunta. E confesso que tantos anos não me encontrei com ela. E a primeira tendência era pensar as diferenças, e tanto busquei as diferenças que cheguei à conclusão de que são muito parecidos, por um lado, e muito diferentes por outro. Resumindo, são parecidos no sentido de que são ódios que surgem por interesses. Nós vemos histórias pessoais de irmãos, Caim e Abel, Jacob e Esav, esse tipo de coisa, por um lado, por os filhos de David, e por outro lado, interesses territoriais ou financeiros, se um povo com outro faz guerra. Não sei se é ódio, mas pelo menos a violência que se vê. Mas eu fiquei pensando em Sodoma. É essa. Sodoma parece ter uma sociedade corrompida pelo ódio. Verdade. Esse é um exemplo diferente, mas a maioria me parecem que são interesses territoriais, financeiros e pessoais, muito pessoais. A quem querem mais os pais, quem fica com tal terra e demais. E hoje em dia a diferença é que se trata de uma violência originada por visão de mundo, por ideologias. A violência de hoje é por quem se supõe que tem a verdade do que é melhor para todos. Eu acho que o melhor para todos é isso, e ele acha que o melhor para todos é. Então, como é o melhor para todos, a ameaça do outro é terrível, vai me matar. É o contrário da minha. E por isso me parece que a possibilidade de uma escalada, de uma agressão maior hoje é muito maior, porque ela era um interesse de algum modo pequeno e até mesquinho. E hoje em dia se veste a violência, me parece, de uma base, num ódio que abrange tudo, que é a visão do tudo, dos valores, do futuro, do bem. E então, quem não está comigo está contra mim e é uma ameaça, então tenho que acabar com ele. E por isso, talvez, o que teníamos que... A pergunta não foi essa, mas nossa pergunta de hoje é: o que fazemos diante de tudo isso? Me parece que diante de tudo isso, a ordem é o imediato, é como organizamos a polícia e a força. Atrás disso está a lei, e atrás disso está a educação. E o mesmo com hoje, atrás a psique. Mica. Eu acho interessante que quando falamos do ódio bíblico, falamos dos seres humanos. Eu acho que há muito ódio de Deus nos textos bíblicos. Como Deus lida com as coisas que não gosta, com aqueles que não fazem o que Deus quer, com aqueles que não respeitam a palavra de Deus. Eu acho que, e nós seres humanos, ao menos na tradição do nosso povo, somos chamados a aprender a ser seres humanos através das ações do divino.
Entonces, si nós odiamos e Deus é infinito e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, eu acho que há certo ódio também em Deus. Nossos mestres no Talmud se perguntam qual é a reza. Não sei se a isso você estava fazendo referência durante Minha, Rubén. Que é o que Deus reza? E Deus reza para si mesmo, tem a possibilidade de fazer menos din e mishpat, menos julgamento e rigor de lei e mais hesed e rahamim, mais misericórdia e bondade compaixão. Essas são as palavras. Eu acho que aí está também a chamada a nós seres humanos, a julgar menos, a ser menos rígidos com nossas palavras e a ter maior bondade, compaixão e misericórdia por todos aqueles que estão em nosso mundo. Eu vou ficar pensando no ódio bíblico e quais foram as reações violentas de Deus para nosso povo e para a humanidade. Deus destruiu o mundo inteiro uma vez, para volver a começar, para voltar ao começo. Noé era justo. É verdade, mas recuou. Ele mesmo depois colocou arco-íris e prometeu que façam o que fizeram. E aí acho, Rubén, que está nosso desafio, que não todas as vezes podemos fazer pagar a humanidade para logo fazer techuvá. Mas apesar de ter recuado, quando entra na terra de Israel, fala que tem que destruir todos os altares, tem que destruir todas as outras culturas. É verdade. O Daniel Hartman tem um livro excelente. Estou esquecendo agora como é que é o nome do livro, mas ele diz que a gente tem que salvar a religião dela mesma. Putting God second. Putting God second, exatamente. Que eu acho que vai um pouco na linha do que a Rabina Tati está falando. Eu vou ler o livro de Hartman. Vou ler as três últimas perguntas e aí a gente vai encerrar. Então, a primeira pergunta, que é da Mônica Rosenberg, ela perguntou: falamos da importância do judiciário para desescalar e reduzir a impunidade nos casos de discurso de ódio. Qual seria o papel do Congresso Nacional nessa ação? Temos uma segunda pergunta que é: que paralelos vocês veem entre as manifestações do antissemitismo no contexto brasileiro, com preconceito e intolerância religiosa contra fés não hegemônicas, ou seja, não cristãs, religiões afro-brasileiras, indígenas, islã, etc. E a terceira pergunta, que é claramente direcionada ao Fernando, é se as decisões da OEA são encaminhadas ao governo brasileiro e obrigatoriamente devem ser cumpridas, como funciona esse processo? Então, Mônica, acho que você vai estar lá ano que vem e vai poder ajudar a fazer o Congresso aprovar as leis que são necessárias. Eu me concentro especificamente no PL das fake news, que está rodando já há algum tempo, que eu mencionei já aqui. Hoje você tem mais ou menos, a última vez que eu vi o número, 49 países tentando regular de alguma maneira as redes. 24 já aprovaram normas e é um processo, assim, step by step. Não tem solução mágica, ninguém sabe direito como fazer, mas acho que precisa experimentar. A gente não tem as restrições que os Estados Unidos têm nesse tema. Então, vamos, se for demais, depois você volta, adapta, mas acho que precisa aprovar. Por enquanto, quem está sinalizando é o Judiciário. Então, citei esses casos, a gente sempre tem que falar do caso Elvanger, que é o leading case aqui no Brasil, que pegou várias questões, dava uma conversa inteira sobre isso, mas é aquele editor neonazista do Rio Grande do Sul, que publicava, tinha uma editora que só publicava esse tipo de livro, Mein Kampf entre eles, e foi ao Supremo dizendo o seguinte, falou assim, olha, eu tenho liberdade de expressão, eu posso fazer isso, eu tenho interesse histórico no tema, além do mais, os judeus não são uma raça, então eles não têm a proteção da lei antirracismo. E foi uma discussão grande, parece óbvio, mas não foi, deu um trabalhão. O ministro Moreira Alves, que era o ministro relator, endossou essa tese.
né? Foi um trabalho gigantesco, enfim, mérito para quem fez. Destaco o professor Celso Laffer, que foi amicus curiae, fez um parecer que o ministro Maurício Correia, então, pediu vista, retirou o processo de pauta, voltou, e baseado no parecer do professor Celso, do Miguel Reale Júnior, da professora Sônia Bloomfield, uma antropóloga, virou e, por 8-3, o Supremo decidiu, falou assim, não, existe limite para a liberdade de expressão, o direito à incitação ao racismo não está compreendido nesse princípio. Eles ponderaram, existe uma técnica de direito constitucional que você pondera os princípios, não tem um princípio absoluto, então você tem o princípio da dignidade da pessoa humana, você tem a questão do combate ao racismo que está entre os objetivos da República Federativa do Brasil, então tudo isso foi levado em conta e fala assim, olha, ele não tem esse direito. E sim, os judeus estão sob a proteção dessa lei, porque raça, hoje em dia, já se sabe que só existe a raça humana. Somos todos com pesquisa genômica, etc. Não faz nenhum sentido. O que não quer dizer que os racistas não usem isso para buscar a discriminação. E depois disso, você já teve outros casos em que o Supremo estendeu para a questão de transfobia, o voto do ministro Fachin, tem um outro voto do ministro Celso Mello. Enfim, o judiciário está andando na frente, então acho que com uma nova composição o Congresso vai poder ajudar nesse sentido. Sobre a OEA não manda no Brasil, o Brasil manda na OEA. Então, a OEA não é uma organização soberana, ela é uma organização composta por Estados-membros. A OEA não é que nem a União Europeia, ela é mais parecida com a ONU, no sentido assim, os estados que decidem o que a organização faz. Então, o secretário-geral tem alguns poderes, existe o Conselho Permanente, que é composto pelos ministros de Relações Exteriores, os embaixadores dos países na OEA, e o que ela tem, sim, com mais força, vamos dizer, com mais dentes, é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede em São José, na Costa Rica. Então, decisões da Corte, enfim, tem um processo para isso, indivíduos, organizações podem levar as denúncias, quando acham que o judiciário do seu país não está em condições de atender a demanda, e aí, se houver uma decisão da Corte, sim, o cumprimento é obrigatório pelo Estado-membro. Acho que é isso. Faltou uma? Acho que não era minha. Faltou sobre as religiões não hegemônicas. Né? E eu acho que a gente falou um pouco disso, que ódio é ódio, é ódio. Tá certo? O preconceito, você falou que você não gosta da expressão do canário da mina, né? Mas sociedades em que o antissemitismo começa a aparecer são sociedades em que outras formas de preconceito se difundem também. Certamente no Brasil, hoje, os principais casos de intolerância religiosa são direcionados às religiões de matriz africana. E eu acho que o esforço é a gente construir, através da ação interreligiosa, ampliar a disposição da sociedade brasileira para esse pluralismo religioso, para o pluralismo político, se entender cada vez mais como sociedade diversa. Né? Só para trazer um comentário final, o Rabino Ruben, ontem à noite, quando fez, ele chamou a atenção para a frase final do Jeihá, do livro de Lamentações que a gente lê, que tem a frase que a gente lê também no Etz Haim, Ashivei no Adonai elecha venashuva hadesh ameinu kekedem, nos retorne a você, Adonai, nós retornaremos, mas renove os nossos dias como eles eram antes. Tem um certo saudosismo de uma realidade, né, que eu sempre imagino que a década de 50, que a gente imagina que tudo era perfeito para os homens brancos, heterossexuais e cristãos. Tá certo? Para todo o resto da sociedade, a sociedade não era perfeita. A gente vive hoje um pouco a valorização da diversidade em oposição àquela sociedade homogênea. E quem se via no mundo ideal daquele mundo, hoje tem um certo ressentimento. Mas eu acho que essa é a direção para a qual a gente está indo. A gente tem que abraçar
a diversidade da nossa sociedade em todos os seus aspectos e criar espaços para a gente poder se estabelecer como cada vez mais forte através da diversidade, ao invés de lamentar que a diversidade pulveriza as nossas forças. A gente vai ficando por aqui, pessoal. Obrigado a todo mundo.